É, então, boa tarde, né? O Daniel da Kombi, novamente. Aqui tá a Kombinha, né? Tá a Kombinha ali, é a casinha do Daniel. E eu tô exatamente aqui, ó, na frente do Bar Medeiros. Aqui do lado, né? A Kombi tá aqui. Aqui tá o Bar Medeiros, que é do seu Alcide e do Eduardo. E ao lado, aqui na cidade de Rolândia, rua Antônio Moreira Filho, 214, não é? E ao lado desse número, que é tudo pertinho aqui, ó, tá lá a Combinha, tá aqui o bar e aqui tá a Limp Hall, entendeu? Que é uma empresa de referência em produtos de limpeza. É uma empresa de referência, viu? De referência. Já são pioneiros aqui no ramo de produtos de limpeza. Realmente é uma empresa muito, mas muito conceituada. Muito conceituada mesmo. Aqui, ó, tá os carrinhos deles aqui, ó. Olha aí, Limp Hall, produtos de limpeza. E tem o telefone ali, 43 3255 6017. A Limp Hall realmente é uma referência em questão de produtos de limpeza, né? O empresário, uma pessoa competentíssima, né? Que há anos, mas muitos anos, está com a empresa dele aqui sediada na cidade de Rolândia. E realmente merece todo o nosso parabéns, entendeu? Porque realmente é uma empresa, um conceito elevadíssimo, né? Então tá aí, a Limp Hall, telefone 43 3256 4280 ou 3255 6017. Realmente, quando você precisar de produtos de limpeza, vem aqui, não é? Aqui na Alfredo Moreira Filho, não é? Bem no centro da cidade, ao lado do número 214, que é o Bar Medeiros. Realmente é uma empresa que merece mas todo o meu respeito, não é? Então, é mais um vídeo um pouquinho diferenciado, porque o Daniel fez acho que 2 vídeos essa madrugada, e aí ele deu um tempinho, porque o Facebook ele dá uns cortes, sabe? A frequência de postação de vídeos e de lives, quando é demais, que é o meu caso, então o Facebook ele dá um corte. Ele dá um corte na frequência, né, das postagens. É uma regra que o Facebook adotou, e eu creio que não é só comigo. Deve ser para muitos outros colegas que são criadores de lives e vídeos, não é? De questões digitais, essas coisas, né? Então, é uma regra e a gente tem que seguir a regra, não é verdade? Então nós temos que se adequar aos costumes, não é? Adotado por essa empresa maravilhosa, que o Facebook, na verdade, é um canal, não é? É uma mídia realmente de referência, porque olha, quanta coisa a gente... É a aproximação das pessoas. É a aproximação. Porque as pessoas elas tornam-se mais humanas. Porque a interatividade entre o ser humano, ela é fundamental. Muitas vezes a pessoa está estressada, então encontra um canal como o Facebook, ali você tem amigos, não é? Você procura, né, respostas para aquilo que você está procurando e realmente você encontra, não é? Então, melhor que isso,
só 2 isso, não é verdade? Melhor que isso, só 2 isso. Porque realmente é uma interatividade muito válida entre a sociedade. E nós temos que merecer. Nós merecemos e o Facebook também merece, não é verdade? Merece o nosso conceito, não é verdade? Então é assim. Então eu estou aqui com a Kombi lá do ladinho, não é? Do Bar Medeiros, ao lado da Limp Hall, e o Daniel, ele ora fica lá, não é? Naquele cantinho lá, ora fica aqui na frente do Bar Medeiros, ora também fica embaixo dessas árvores aqui, ó. O Daniel sempre fala que ele mora dentro de uma Kombi embaixo das árvores, não é verdade? Então, é a vida que o Daniel escolheu, porque eu já tenho 64 anos. Eu já estou com filhos todos criados, tenho 8 netos. Eu sou uma pessoa já emancipada de famílias, né? Já tive 5 famílias. Hoje o Daniel vive sozinho, não é? Então, é a escolha de cada um. E eu realmente me sinto muito feliz, porque eu tenho liberdade total, não é? Então, eu já tenho 8 netos, já estão todos criados. Minhas filhas moram muito longe, tem filhas que moram a 1.800 quilômetros de distância. Então, o Daniel escolheu essa vida justamente para não ser atrapalho na vida de ninguém. Porque a pior coisa que tem é o indivíduo ser um atrapalho na vida das pessoas. Isso não deve acontecer, né? É um calo no pé. Porque tem filho que eu vou te contar um negócio. É um tal de pegar no pé do papai, né? Pegar no pé da mamãe. Tudo é mamãe, tudo é papai. Parece que não cresceu, não saiu do ventre da mãe, não é? E da cola do pai. Eu acho isso realmente uma situação degradante. Porque no caso do Daniel, ele saiu da casa dos pais dele com 10 anos de idade. Eu era convidado pelos meus pais em tudo que eles faziam. Tudo que eles faziam, eu teria que estar por perto para poder aprender. Entendeu? Então, com 10 anos de idade, o Daniel já saiu pelo mundo. E já sabendo fazer tudo que um adulto sabia fazer. Tudo mesmo, mas tudo mesmo, entendeu? O que um adulto sabia fazer, eu já sabia também. Então, com 10 anos de idade, o Daniel já saiu pelo mundo e soube se defender muitíssimo bem. Nunca passei fome, nunca. Fui trabalhar em fazenda, fui ser retireiro, né? Retireiro, que eu quero dizer, para quem não conhece, é quando o peão que trabalha numa fazenda ou num sítio que tem muita vacada de leite. Então, o dever do retireiro é ordenhar as vacas, ou seja, tirar o leite das vacas. Então você tem que ter aquele cuidado da apartação dos bezerros logo depois do almoço. A apartação que eu quero dizer é tirar o bezerro, prender ele numa baia e eles ficar quietinho ali, ó, até a madrugada, não é? Porque a vaca tem que dar o leite, entendeu? Tem que descer o leite pro ubre dela. E aí chega na madrugada, o retireiro
ele vai pro meio do piquete, onde as vacas estão dormindo, toca a vacada todas para mangueira, e aí só o retireiro ele solta o bezerro pelo nome da vaca e o bezerro vai mamar. Quando o bezerro vai mamar, a vaca solta o leite, entendeu? Porque afinal de contas ela tem que amamentar o filho dela. Quando o bezerro mama um pouco, que o leite já desceu para o ubre dela, está totalmente livre, aí o retireiro vai amarrar o pé da vaca. Amarra o pé da vaca, amarra o bezerro na mão da vaca, e aí ele retira o leite na mão. Na minha época era na mão. Hoje tem uma modernidade aí que tem máquinas que tiram leite, né? Então, na minha época era realmente na mão. E eu chegava a tirar até 250 litros de leite até o dia amanhecer. Então, foi a rotina do Daniel. E depois que o dia amanhecia, o leiteiro já vinha pegar o leite nos latão. Era 5 latão de 50 litros. Sabe o que é isso? 250 litros. Às vezes um pouco menos, mas mais do que isso, não, porque era 5 latão mesmo. Então, aí o Daniel tinha que arriar um cavalo e partir para a invernada. Muitas vezes na vacada criadeira. Tudo Nelore. Aquele boi branco, viu? Para quem não sabe o que é Nelore, o Nelore é um boi branco, né? Muitas vezes cupim preto, paleta preta. É uma vacada ligeira, mas bem ligeira mesmo. O Nelore é a vacada que eu vou te contar um negócio. Você tem que ser muito esperto, muito ligeiro e muito bom no chapéu para capear, porque elas partem para cima mesmo. Então, eu tinha que parar rodeio no meio da vacada de cria e ia sozinho. Ia sozinho, às vezes tinha um bezerro que estava com o umbigo bichado. Bichado é o bicho, né? Porque o umbigo do bezerro é um atrativo para mosca, mosquito, e depois dá bicho. E o umbigo vai ficando gordo, sangrando, e os bichos vai comendo. E aí qual que é a função do peão? É laçar o bezerro, passar a mata bicheira, retirar todos os bichinhos que tá ali comendo o umbigo do bezerro, passar o lepside, que é um aerosol azul para espantar as moscas, e depois soltar o bezerro, naturalmente, entendeu? E tudo isso eu fazia sozinho. Às vezes a vaca era muito brava, eu tinha que laçar o bezerro. A vaca era cavaleira, ela avançava até no cavalo. Eu tinha que juntar o bezerro pelas orelhas, botar na cabeça do arreio e fazer a cura. Tudo isso Daniel, com 10 anos de idade, já fazia, entendeu? Hoje eu vejo a diferença da minha época para uma criança de 10 anos de idade de hoje. Eu vejo a diferença, entendeu? Hoje, para começar, uma criança nem trabalhar não pode. Não pode. Às vezes pega 13, 14, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos e continua criança. E às vezes acostuma tanto com a mãe, com o pai, que ainda estão vivos, e fica ali. Quando vai dormir, dorme meio tarde e depois acorda lá por 3h30, 4 horas da tarde, um sol escaldante, e abre a boca, tira a remela dos olhos e depois chama a mamãe. Mamãe, tá pronto o café?
É assim. Hoje é assim. Entendeu? Tem muitos. Eu conheço demais. Conheço bastante gente desse jeito. Então, eu acho que as coisas deveriam tomar outro rumo. As coisas não podem continuar nessa situação, não. Eu vou te contar um negócio. Um sujeito desse, quando morre a mãe, morre o pai, o que ele vai ser? Eu pergunto, o que um sujeito desse vai ter para poder sobreviver? Não tem coragem, não sabe ir à luta, viveu só nas custas do pai e da mãe. E depois, como é que vai ficar a situação? Nem trabalhar não sabe, porque sempre teve o conforto do pai e da mãe. Então realmente fica difícil. Agora no caso do Daniel foi diferente. Eu com 10 anos de idade já sabia fazer de tudo, viu? De tudo. E depois que eu saí da casa dos meus pais, eu nunca precisei de pedir um centavo para eles. Nunca. Muito pelo contrário. Eu com 12, 13 anos de idade, depois que eu já estava meio tarimbado na vida, quando eu ia visitar os meus pais, sabe quem que fazia a compra? Era eu mesmo. Eu mesmo. Eu ia no mercado com o meu dinheirinho que eu tinha ganhado. Eu fazia a compra, levava tudo que era necessário para comida, não é? E outra coisa, se eu ficasse 3, 4 dias na casa e depois tivesse que retornar, eu teria, né, que retornar para os meus compromissos, eu ainda tirava algum do bolso e dava para o meu pai e para minha mãe. Falava, não pai, aqui tá um dinheiro para vocês fazer a compra do mercado, entendeu? Ou usar para aquilo que seja necessário. Então eu já bem novinho, eu já tive essa responsabilidade. E eu acho que o mundo, ele deveria, a humanidade no seu todo, deveria adotar esse tipo de costume das antigas. Deveria adotar. Porque é um referencial. Porque no meu caso, eu nunca dependi do meu pai, da minha mãe, depois que eu tinha aprendido tudo. Nunca dependi mais. Daniel trabalhava em fazenda, depois foi para a cidade, foi estudar, fez faculdade, montou consultório, laboratório, trabalhou muitos e muitos anos, trabalhou também como toureiro em circo de tourada, trabalhou em circo de rodeio, montaria no Arreio Cutiano. Foram 8 anos trabalhando, não é? Montando em festas. Boa parte de tudo aquilo que eu tinha que gastar na faculdade foram ganhados em prêmios de rodeio, entendeu? E hoje, graças a Deus, o Daniel já não precisa mais trabalhar e resolveu, depois de 5 casamentos já desfeitos, não é? Adotar uma vida de liberdade, que é morar naquela Kombi ali, ó. Tá vendo lá? Daniel mora nessa Kombi ali e vive embaixo das árvores. Quando vocês estão dormindo às madrugadas, Daniel muitas vezes está acordado. Está acordado, porque ele dorme depois do almoço. Às vezes acorda de madrugada e o que acontece? Daniel não tem mais sono. E aí, quando vocês estão dormindo, Daniel está acordado. E muitas vezes fazendo vídeo, fazendo lives. E é a vida do Daniel, que todos vocês já conhecem, entendeu? Então eu acho que eu vou parar esse vídeo, porque o Daniel é um tagarela, viu?
quando começa a falar eu vou te contar. É igual o homem da cobra. Não para nunca. Então, eu vou parar mesmo. Agora eu vou parar. Eu vou parar, porque o vídeo já tá ficando meio longo. E aqui tá a combinha do Daniel, que é a casinha dele. Ora, eu durmo aqui e ora a Kombi sai dali e vai lá pro meio das árvores. Entendeu? E é assim a vida do Daniel. Daniel não é brinquedo não. Daniel é porreta. Então, eu quero entregar esse vídeo, desejar a vocês uma felicidade total. E em minhas orações certamente vocês estarão incluídos. Um abraço para vocês.